Sua Saúde na Rede, falando um pouco sobre hepatites. As hepatites, elas são todas as inflamações que acometem o fígado. Essas inflamações que acometem o fígado, elas podem ser devidas a várias causas. Tem algumas hepatites que são devidas a medicamentos, como hepatites medicamentosas, hepatites tóxicas, por agentes tóxicos, e o que a maioria das pessoas entende como hepatite, que são as hepatites causadas por agentes infecciosos, especialmente as hepatites causadas pelos vírus. Das hepatites causadas pelos vírus, existem vários vírus que são responsáveis por atacar o fígado. Tem vírus, a maioria deles é designado por letras. Então tem a hepatite A, hepatite B, hepatite C, a hepatite chamada D ou delta, existe a hepatite E, pula o F, e existe a hepatite G. Essas são as principais identificadas hoje em dia. As principais, que estão mais ligadas à prática clínica mesmo, são principalmente as três primeiras, aqui na região de São Paulo, a hepatite A, B e C. São hepatites causadas por vírus diferentes. Muita gente acha que hepatite A, B e C, elas são uma progressão uma da outra, seria uma sequência de uma mesma doença, mas não. A hepatite A é causada por um vírus que se transmite por contaminação de ingestão de vírus. Você ingere um alimento contaminado, água contaminada pelo vírus da hepatite A, e aí pode desenvolver uma hepatite aguda do tipo A. Isso é mais comum em crianças pequenas. Hoje em dia até tem vacina para essa hepatite A. A hepatite B e a hepatite C, elas são mais importantes no nosso contexto, porque elas podem cronificar, o vírus pode se instalar no seu organismo, pode se instalar no fígado e causar uma inflamação crônica que pode levar até a cirrose. A hepatite B, ela é muito comum e ela tem a capacidade, o vírus da hepatite B tem a capacidade de se transmitir muito facilmente. Então, através de sangue, secreções e até por relação sexual, a hepatite B, ela consegue ser transmitida de pessoa a pessoa. A hepatite B é considerada uma das doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia, a hepatite B, ela também tem uma vacina, isso é extremamente importante. Então, a hepatite B tem vacina, e dentro do esquema de vacinações adotado hoje em dia no Brasil, a primeira dose da vacina de hepatite B é recebida quando a criança nasce, ainda na maternidade. Outras populações que devem receber a vacina de hepatite B são, por exemplo, as pessoas que fazem hemodiálise, pessoas que têm contato com doentes de hepatite B, são pessoas da área da saúde que lidam com muitas pessoas doentes, enfim, todas as pessoas que têm um risco um pouco aumentado de se infectar com o vírus de hepatite B. A hepatite B, ela pode ser neutralizada, o vírus ele pode ser neutralizado pelo sistema imunológico, pelo sistema de defesa do organismo. E isso pode acontecer em até 80%, chegando até 90% dos casos. Então, de um grupo de 10 pessoas que tem contato com o vírus de hepatite B, umas 8 ou 9 pessoas vão conseguir neutralizar o vírus espontaneamente. E isso é uma situação extremamente boa, e isso mostra que o nosso organismo ele é capaz de neutralizar uma quantidade muito grande de doenças. Essas pessoas que não conseguem neutralizar o vírus da hepatite B, elas podem desenvolver a forma crônica da hepatite, que ao longo dos anos, atacando o fígado lentamente, vai acabar gerando uma cirrose do fígado e também pode gerar um câncer de fígado. Então, essas são situações graves, e daí a necessidade de a gente ter a identificação o quanto antes do grau de acometimento do fígado que a pessoa está sofrendo com a presença do vírus. No caso da hepatite B, então algumas medidas preventivas em relação à contaminação são muito importantes. Então, o primeiro é a vacina, que é uma chamada profilaxia primária. Então, se todo mundo for vacinado, ninguém mais tem hepatite B. Isso é uma coisa que é possível acontecer, desde que todos sigam o esquema preconizado de vacinação.
A hepatite B, então, primeiro, todo mundo deve receber a vacina da hepatite B, hoje em dia. Segundo, evitar contato com sangue e secreção de pessoas contaminadas. E algumas vezes você não sabe se a pessoa está contaminada ou não. Da mesma forma que as doenças sexualmente transmissíveis, a transmissão através da via sexual da hepatite B é possível. Então, uma das formas de prevenção é o uso de preservativos, tanto masculino quanto feminino. Mais especificamente em relação a outros dados importantes da hepatite B, o tratamento. Hoje em dia existem drogas muito eficazes no sentido de tratar as pessoas acometidas pelo vírus da hepatite B. É preciso um acompanhamento médico especializado, normalmente é necessário fazer uma biópsia do fígado, alguns exames bem sofisticados para ver o tipo de vírus da hepatite B que está no organismo, a quantidade desses vírus e o grau de acometimento que ele já levou ao fígado. Existem medicamentos chamados antivirais específicos de hepatite, que são utilizados de acordo com o grau de acometimento do fígado. Alguns são medicamentos que podem ser usados até em pacientes que já estão com cirrose hepática causada pelo vírus da hepatite B. Esse tratamento, ele normalmente pode ser adquirido em farmácias do governo. Então, o médico passa a receita, tem um formulário para preencher e, apesar de ser um medicamento considerado de alto custo, ele é 100% financiado pelo Estado. Outro tipo de hepatite causada por vírus é a hepatite C. Ela tem algumas semelhanças com a hepatite B, por exemplo, na forma de transmissão. A forma de transmissão da hepatite C é através de sangue e secreções, da mesma forma que a hepatite B. Assim, compartilhamento de seringas, agulhas, por pessoas que usam drogas, dentista e até manicure, são estudos que foram feitos em pessoas que têm o vírus da hepatite C e percebeu-se que esta forma de transmissão pode ser importante. Então, recomendações para evitar o contato com o vírus da hepatite C. Cuidado no dentista, cuidado com a manicure. Na manicure, use os seus próprios aparelhos para cuidar das unhas, o cortador de cutícula, palitos, lixas e até o próprio esmalte. Uma outra forma de transmissão que foi detectada para a hepatite C também é em tatuagens. A realização de tatuagens em locais que não são 100% higiênicos, com o reaproveitamento de tintas e o reaproveitamento da agulha de fazer a tatuagem, também podem causar a transmissão de pessoa para pessoa do vírus da hepatite C. Isso deve ser evitado. Faça tatuagens, mas faça em estabelecimentos que você veja que a tinta é nova, que a agulha é nova, que o material é totalmente descartável. A hepatite C, ela, quando presente no organismo, ela também vai demorar vários anos para se manifestar e para levar aquelas formas mais graves, mais crônicas, que é da cirrose hepática. Mas tem uma diferença importante em relação ao vírus da hepatite B. Enquanto na hepatite B, uma quantidade pequena de pessoas, uma proporção pequena de pessoas vai desenvolver a forma crônica até a cirrose, mais ou menos 10 a 15%, essa proporção se inverte no caso da hepatite C. Então, as pessoas que vão desenvolver cirrose na hepatite C, elas são mais ou menos 80% dos contaminados. Daí a grande diferença da hepatite C em relação à B e uma característica dessa evolução, uma característica dessa doença ao longo do tempo. Ela não dá nenhum sintoma. Muitas vezes a pessoa só vai perceber que tem hepatite C quando já tem a cirrose. Vai perceber que tem o vírus da hepatite C quando já se manifestam os sintomas de que o fígado está muito acometido já com cirrose hepática. A cirrose e o câncer de fígado, eles andam meio que juntos. Então, essas formas, essas manifestações só na fase mais grave da doença, fazem com que a gente também recomende que toda vez que qualquer pessoa que esteja fazendo alguma investigação de uma alteração de fígado, tem exames alterados do fígado, é obrigatório que colha exame de sorologia para as hepatites, especialmente hepatite C e hepatite B. Na hepatite C tem uma outra coisa muito característica, que são as manifestações extrahepáticas.
alguns tipos de doença de tireoide, alguns tipos de artrite e alguns tipos de lesões cutâneas, alterações vistas por dermatologistas, lesões de pele, elas podem ser características de uma pessoa que tem a hepatite C também. Então, esses casos também devem receber a investigação. Algumas formas de doença linfoproliferativa, doenças da família de leucemia, linfoma, também estão associados ao vírus da hepatite C. A hepatite C, quanto mais se estuda, mais a gente vê que esse vírus ele ataca não só o fígado, como outras partes do organismo. E daí o grande investimento em pesquisas para medicamentos que resolvam essa doença. Hoje em dia existem medicamentos bastante eficazes, mas com efeitos colaterais bastante intensos. Existe já uma nova geração de medicamentos que agora está disponível e é fornecido pelo governo também gratuitamente, os inibidores de protease, que eles têm uma capacidade muito grande de, juntamente com o tratamento que existia anterior, que é o uso do interferon pegilado e da ribavirina, eles têm a capacidade muito maior para conseguir neutralizar totalmente o vírus, para deixar a pessoa curada do vírus. O vírus pode ser totalmente eliminado. O custo desse tipo de tratamento é muito alto, mas como eu disse, ele é fornecido pelo Estado, o governo fornece o tratamento desde que seja cumprido alguns itens de protocolo. Então, daí a grande necessidade de ter a identificação precoce, o estadiamento da doença, quer dizer, ver em que ponto da doença a pessoa está naquele momento, para que seja feito o tratamento mais adequado. Embora esses tratamentos eles sejam muito bons e muito eficazes, eles ainda trazem efeitos colaterais bastante severos. Então, o tratamento para esses casos deve ser conduzido sempre por médicos ou em ambientes, em centros de tratamento especializado, que estejam habituados a tratar pacientes com esse medicamento e que tenham uma retaguarda para internação, uma retaguarda para algumas descompensações graves que possam acontecer. Tudo isso, da hepatite B, hepatite C, tudo isso com vistas a que a gente evite que a pessoa chegue num grau de cirrose ou de câncer de fígado que acabe não tendo mais a condição de ser tratada por medicamentos, onde o único tratamento possível possa ser o transplante de fígado. Para esses casos, que ainda são muitos, o transplante de fígado acaba sendo a única opção. Para câncer de fígado no estágio intermediário, inicial, intermediário, e para cirroses hepáticas já num estado mais avançado da descompensação, com água na barriga, que chama CIT, com encefalopatia, que é quando a pessoa fica com alterações psicológicas por conta da cirrose. Enfim, existem várias situações onde só o transplante de fígado acaba sendo a solução mais definitiva para o controle desses sintomas mais graves da cirrose. Em relação à questão das hepatites, um dos pontos fundamentais é a detecção precoce, tanto da hepatite do tipo A, quanto B, quanto C. A detecção precoce ela tem uma grande importância em relação ao que vai se poder fazer em relação ao tratamento, a saber qual é o grau da doença que a pessoa está e as coisas que podem ser feitas em seguida. Por isso, todas as pessoas que têm alterações ou suspeita de ter tido alguma contaminação, alterações dos exames do fígado, devem procurar o seu médico na unidade básica de saúde ou o seu médico de atendimento particular e pedir para que ele peça exames para o diagnóstico das hepatites, especialmente das hepatites B e C, que são as formas que cronificam. Isso pode ser decisivo ou definitivo no seu acompanhamento de saúde para o resto da vida.